Graça e paz do Senhor, meus amados. Mais uma noite de estudo, mais uma noite para aprendermos a palavra do Senhor. Infelizmente não podemos estar presentes ainda, né? Não podemos estar juntos de forma física, mas vamos usando a tecnologia a nosso favor. É com imensa alegria que nós vamos estudar hoje sobre a natureza do ser humano. Estou aqui com a minha comentarista de hoje, Vivian. Quer dar uma boa noite para o pessoal? Paz do Senhor a todos, boa noite. Não é do jeito que gostaríamos de estar, mas estamos aqui. A palavra de Deus diz que onde estiverem um ou dois no nome dele, ali ele está. E eu creio que ele já se faz presente aqui. Ó. Já estamos com mais ou menos umas 8 pessoas assistindo já. Amém. Então sejam bem-vindos, compartilhem e podem fazer pergunta, qualquer dúvida, que eu vou estar aqui olhando. E a gente vai respondendo. Isso mesmo. Glória a Deus. Fiquem à vontade, faço minhas palavras da Bíblia, bem-vindos. E realmente, a palavra de Deus diz isso mesmo. E nós queremos que o Senhor se faça presente, sim. Amém? Nosso textual da lição hoje, ele fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Olha que lindo. E a nossa verdade prática, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Amém. Glória a Deus, né? Olha só, não é só o nosso espiritual, mas sim nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. É isso que nós veremos na lição de hoje. Amém? Que tem como objetivo geral expor que o corpo, a alma e o espírito constituem uma só natureza do ser humano. E os objetivos específicos, nós vamos ver um pouco sobre a complexidade do ser humano. Bota bichinho complicado nisso. Pelo amor de Deus. Elencar as características do corpo humano e destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior e também relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Esses são os pontos principais que vamos ver nessa lição. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia aí, então, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 e depois Gênesis 2:7. É a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora, em Gênesis 2, no versículo 7, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Inclusive, esse último versículo aqui está na nossa leitura diária. Já é segunda-feira aqui, é Gênesis 2:7. Olha que bênção. E os demais versículos da semana, os amados vão estar lendo em casa, como tarefa, como lição. Cada dia temos um, né? Até sábado. Para que na próxima lição nós estejamos mais fortalecidos ainda. Glória a Deus. Olha só, vou trazer uma pequena reflexãozinha para nós. Considerar o ser humano uma unidade condicional resulta em várias implicações. Primeira, o que afeta um elemento do ser humano afeta a pessoa inteira. A Bíblia vê a pessoa como um ser global. O que toca numa parte afeta a sua totalidade. Em outras palavras, uma pessoa portadora de doença crônica no seu corpo, por certo, terá afetado as emoções e a mente também. Por quê?
Porque nós somos a mente é o canal de comunhão normal com Deus. Então, se o nosso corpo está doente, nosso corpo físico, ou o nosso emocional, que é a nossa alma, está doente, automaticamente afeta o nosso espiritual. Então, portanto, nós temos que cuidar no conjunto, né? Do todo. De modo semelhante, a pessoa que sofre certas pressões mentais poderá manifestar sintomas físicos ou até mesmo doenças físicas. Um exemplo disso é dores no estômago, né? A palavra diz que quando a gente não perdoa, afeta o nosso físico. E um dos sintomas da falta de perdão é dores no estômago. Olha só que interessante. E dizem até que a falta de perdão, ela causa câncer, né? E isso já é comprovado cientificamente. O rancor e a mágoa, olha só, que são emoções, são doenças da nossa alma. Afetam o nosso corpo físico. Olha que interessante. Somos em 3 partes em uma só, todas interligadas. Se uma delas fica doente, as outras ficam bem. Exatamente. Interagindo com vocês um pouquinho, o ser humano, é um ser complexo. Essa complexidade passa pela maturidade, pela materialidade e imaterialidade da pessoa, que se revela na constituição do corpo, alma e espírito. Então, o corpo é a nossa parte material, nossa parte física, que nós veremos mais adiante na lição o que significa corpo, né? Como ele é descrito na Bíblia, quais os significados para a palavra corpo. E também alma e também espírito. Da mesma forma que é necessário para o corpo um exercício físico, um alongamento, uma caminhada, alguma atividade para mantermos a circulação bem, o nosso organismo bem, também o nosso espírito precisa, sabia disso, viu? Precisa de exercícios como meditando na escritura, jejuando, orando. É verdade que devemos cuidar da saúde do corpo, mas igualmente da saúde da alma e do espírito. Irmãos, isso é muito sério. Nossos pensamentos têm que ser sempre voltados para Cristo. Tem até o dito popular que fala, né? Mente vazia, oficina do diabo. E essa, na verdade, é um dito popular muito verídico. Sim. Porque nós só podemos ter uma mente sadia se nós temos um pensamento sadio. E como nós vamos ter um pensamento sadio se eu só leio livros que não agregam valor? Se eu não leio a palavra? Se eu fico me dedicando a músicas mundanas? Ou atividades que não trazem prazer ao Senhor? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, não é mesmo, Vi? Da mesma forma que o corpo ele precisa de alimento para sobreviver, é a mesma coisa com a alma e com o espírito, né? Tem que estar constantemente, dia a dia, edificando na palavra e buscando, porque esse é o alimento, né? A oração, o jejum. Aí a mesma coisa, se o corpo físico, a gente não alimenta ele acaba ficando doente. A mesma coisa vai acontecer com a alma e com o espírito. Muito bem colocado, Vivian. É exatamente isso. Acho que não tem explicação melhor mesmo para essa lição. Isso resume muito bem a nossa lição. Assim como o corpo precisa de... E detalhe, né? Quando não nos alimentamos bem, adoecemos também. Vai comer fritura o dia inteiro para você ver. Ai, misericórdia. Ainda mais nessa quarentena, que a gente só quer comer. Que venhamos a comer... Que venhamos a comer a palavra, então, né? Que aí pelo menos vamos alimentar bem o nosso espírito e a nossa alma. Amém? Vamos à nossa introdução aqui. Então, na nossa aula de hoje, vamos estudar as partes que compõem a natureza humana. Vamos ver que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, ele é maravilhoso, que chega a ser inexplicável. Olha que lindo. Depois os irmãos leem em casa aí, no Salmo 139, versículo 14, que fala um pouquinho mais a respeito desse algo maravilhoso que o Senhor fez, essa obra-prima da criação. Além da substância física, que é o corpo, possuímos também a substância imaterial, que é o nosso espírito e a nossa alma. Lá na leitura bíblica nós vimos, né, no versículo 2:7, o que o Senhor fez quando o Senhor fez o homem? E formou Deus o homem do pó da terra, seu corpo físico, né? E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Então foi feito primeiro o quê? Primeiro aquele invólucro, né? Primeiro foi feito o vaso,
o templo, a casa, o tabernáculo, que é o nosso corpo físico. E só depois, então, o Senhor soprou o fôlego de vida. E mais para frente, no decorrer da lição, nós vamos entender um pouquinho, né? Sobre alma, sobre espírito. E agora vamos, então, entrar um pouquinho mais sobre a questão do corpo. Amém? Habilitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico, quanto com o mundo espiritual. Então, quando ele soprou em nós o fôlego de vida, ele nos tornou aptos, habilitados, capazes de nos relacionarmos com o nosso mundo físico, material, com as pessoas que nós vemos, com a natureza e também com o que nós não vemos, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, que embora tenha se feito homem, habitado entre nós hoje, na nossa era, ele não está em corpo e alma, mas ele está aqui em espírito, né? Então, o objetivo dessa lição não é só explorar a natureza humana, mas também nos levar a consagrarmos inteiramente o nosso corpo, a alma e o nosso espírito ao nosso Criador e mantenedor de todas as coisas, o nosso Deus maravilhoso, o nosso celeste Pai, o nosso Criador, o nosso mantenedor, nosso Abba Pai, Paizinho, olha que lindo, Abba Pai, Paizinho, é Ele que olha por nós, é Ele que nos criou com maior zelo, com maior cuidado, é Ele que fez o nosso corpo do jeito que nós somos. Por isso precisamos cuidar desse corpo, assim como cuidamos da alma e assim como cuidamos do espírito. Amém? Amados, se tiver alguma dúvida, vão perguntando, tá? A Vivi vai estar me passando e nós vamos estar, na medida do possível, respondendo essas dúvidas. Amém? Amém. A complexidade do ser humano, ponto 1. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vamos ver um pouquinho por quê. O que é distinta? É diferente. Somos exclusivos. Deus é de um jeito, os anjos de outro e nós de outra maneira. Primeiro porque a natureza de Deus é contrária do homem. Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Tá? Então, é João 4:24. Isso significa que para existir, Deus não precisa, como nós, de uma natureza física, tá? Composta de um corpo, de uma alma, de um espírito. Ele existe por si só. Ele é eu sou. Ele é eu sou o que eu sou. Está lá em Êxodo 3:14. E ele existe por si mesmo. João 5:26. Então, ele não precisa de um corpo físico, de uma alma, de um espírito. Porque ele é espírito. Já a natureza dos anjos, eles são seres finitos. Opa! Eles têm fim. Por incrível que pareça, os anjos têm um fim também. E eles possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos. Em Hebreus 1:14 fala bem sobre isso. E, diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Os anjos são seres assexuados, eles não têm sexo. Não existe anjo homem e anjo mulher. Anjo ou anja. Não existe. Tá? Eles são seres assexuados. Né? 1 Coríntios 15:44 e Hebreus 1:14 vai nos dar uma ideia um pouco melhor a respeito disso. Já a natureza do homem, totalmente diferente. Ele pode ser descrita como dupla, espiritual, que é o corpo, corpo, e uma espiritual, que é alma e espírito. Então, dupla por quê? Corpo, alma e espírito. Tá? Para que nós vivêssemos neste mundo, precisávamos dessa natureza completa. Se uma dessas naturezas se apartar da outra, é morte na certa. Tem umas linhas de pensamento, Vivi, que falam que são chamados de dicotomistas, porque eles acreditam somente no corpo e na alma. E tem também uma outra linha que chama-se monismo. Eles acreditam que só existe o corpo, que não existe nem alma nem espírito. Esses monistas, eles usam essa afirmação para descuidar da parte espiritual, porque eles acham assim, morreu, acabou.
Não tem mais o que fazer. Já era. E, na verdade, não é o que a Bíblia diz. Nós temos várias passagens bíblicas que reforçam a mesma coisa. Nós somos tricotomistas. O que é tricotomistas? Temos um corpo, uma alma e um espírito. Juntos no mesmo ser. Amém? O nosso corpo é o quê? O nosso corpo é embalagem. Olha só. Por isso que Paulo fala que nós temos que cuidar. Que nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Nós somos um vaso. Nós somos um tabernáculo. Olha que lindo, né? Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo também. Tá? Vamos ler lá 1 Coríntios 3,16 para entendermos um pouquinho mais essa concepção de embalagem. 1 Coríntios 3,16 diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que forte. Vocês não sabem que são santuário. Amado, santuário é o lugar onde o santo habita. Sim. Se o nosso corpo, glória a Deus, é o santuário de Deus, é o santuário do Espírito Santo. Como nós temos que cuidar do nosso corpo, então? Sim. Da melhor maneira possível. Tem que estar adornado, mas adornado no sentido de estar limpo, preparado para receber o tempo todo do Espírito Santo. Ele tem que fazer morada nesse santuário. Nós não podemos descuidar do nosso corpo físico. Como bem colocado no princípio, a Bíblia colocou aqui sobre a alimentação. É isso mesmo, é exercício físico, é alimentação. Por quê? Porque se eu adoecer, o meu espírito adoece. E eu não posso deixar que o meu espírito adoeça. Precisamos tomar cuidado. Precisamos ler as Escrituras. Precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. Meditar nisso, amados. É por isso que é importante nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Porque quando estudamos juntos a maneira como estamos fazendo, nós agregamos valor um ao outro, agregamos conhecimento um ao outro, trocamos experiências. Porque o Espírito Santo dá a revelação e entendimento a cada um de forma diferente, não é mesmo, Vi? E a palavra de Deus diz que hoje em dia o mundo tem perecido por falta de conhecimento. E se nós que estamos na igreja não buscamos o conhecimento, quem dirá as pessoas que estão lá fora, que precisam que a gente busque conhecimento para quê? Para passar o conhecimento para elas. Muito bem lembrado, é isso mesmo. O povo de Deus perece porque lhes falta conhecimento. É bem isso mesmo. Se nós que somos o corpo de Cristo, se nós que temos a oportunidade de receber a palavra, se nós sabemos como buscar esse alimento, não o faremos? Eu creio assim que ele não diz só a respeito que o mundo preste por falta de conhecimento, o mundo lá fora, mas também a igreja. Porque hoje em dia, quantas igrejas, as pessoas que estão dentro da igreja, não sabem o mínimo da palavra de Deus, não têm aquele desejo de buscar a palavra de Deus. Então, não é apenas as pessoas lá fora que não têm conhecimento. Infelizmente, hoje em dia, muitos que estão dentro da igreja não têm o conhecimento. Verdade. Isso é uma verdade, bem lembrado mesmo. Muitos que estão dentro da igreja, às vezes, acabam ficando na zona de conforto. Vou no culto, ouço a palavra, tá ótimo, pronto, já fiz minha parte. Não. Precisamos muito mais. Né? Até porque na antiguidade, o corpo físico era visto como algo ruim. Algo que não prestava, que precisava ser destruído. Graças a Deus ficou na antiguidade. Deixaram pra lá, graças a Deus. Mas buscava-se o quê? Somente a parte espiritual e intelectual. Tanto que na antiguidade, principalmente na era medieval, as pessoas cultas eram tidas assim como pessoas célebres, quase como deuses. Mas não pode haver essa discrepância também. Tem que haver um limite. Os três têm que andar em concordância. Né? Olha só que interessante. A palavra corpo em hebraico é basar. E em grego é soma. Olha que interessante. Basar e somã. E todas têm o significado de vaso. Vaso de barro. E de onde nós viemos? Do barro, pó da terra. Se nós somos vasos, se nós somos barro, nós podemos rachar. O pastor falou muito bem ontem, né, sobre isso. Se o vaso fica vazio,
ele vai trincando e ele vai pegar pó. pega pó, teia de aranha, como diz o Sim. Ricardo. E é verdade. E o nosso corpo? Se o nosso corpo é um vaso, ele também não pode ficar vazio. Temos que estar cheios sempre do Espírito Santo, da graça e do conhecimento do Senhor. Amém? Glória a Deus. Até aqui, tranquilo, meus amados? Se tiverem alguma dúvida, podem estar mandando. A sua amiga Marinalva Santos está por aqui. Que Marcou bênção. a Valéria Cardoso. Marinalva, que bom te ver. Seja bem-vinda, minha amada. Saudade de Glória você. a Deus. Bênção, glória a Deus. A Valéria, se não voltou para o Brasil, está em Portugal. Olha até onde está sendo alcançada a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado por isso, porque tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Se esse vírus achou que ia nos deixar em casa e que ia nos fazer esquecer daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, se enganou. Porque Deus nos dá estratégia. E como filhos de Deus, nós temos buscado no Senhor estratégia. E olha o que Deus tem feito. É igual ontem o pastor mesmo falou, né, que ele comentou sobre a Ricardismo, que hoje em dia o coronavírus tem sido avivalista, mas não, mas igual o pastor falou, nós que temos que ser, nós que temos que buscar o avivamento, mesmo dentro de casa, mesmo não podemos ir na igreja. A igreja é o material, mas nós somos a igreja. Verdade. E como nós somos a igreja, nós vamos continuar a obra do Senhor. Amém? Crescendo e prosseguindo em conhecer mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos ver agora o ponto 2, então, que são as características do corpo humano. Segundo a Bíblia, nós temos as seguintes características: materialidade, visibilidade, somos visíveis, né? Somos um corpo material, e mortalidade. Só que no princípio nós não fomos criados para ter um corpo mortal. Nós somos criados para ter um corpo imortal. Mas por conta do pecado, tornamos o nosso corpo físico mortal. A materialidade, ao contrário dos anjos, que são seres espirituais, criados uma só vez pela palavra divina, o homem é ser material e físico. Veio à vida a partir de uma matéria-prima já existente, o barro, a terra, né? Porque assim Deus formou Adão, e depois de Adão, então, ele formou Eva. Nós temos no DNA as mesmas características. Por quê? Tirado do corpo do homem, que foi composto do barro, nós também somos compostas de barro também, né? Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Porque essa foi a missão de Deus. Lá na primeira lição nós vimos isso. Né? Nós somos criados para quê? Para adorar o Senhor, para gerar frutos, né? Multiplicar, e para coordenar, gerenciar o planeta Terra. Ponto 2. Visibilidade e tangibilidade. Envolto em um corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e tangibilidade, tangível é algo que se pode tocar, é algo que está acessível. Tá? Foram as provas de que o Senhor Jesus apresentou a Tomé quando, como evidência, né, quando ele ressuscitou fisicamente. Por quê? Porque Tomé falou assim, Senhor, eu só vou acreditar se eu tocar nas tuas marcas, nas marcas dos pregos. Então, a palavra diz que Jesus mostrou, toca, Tomé. Já que você insiste, já que você insiste, você não crê, né? Então, toca. Ele era incrédulo, ele não cria na ressurreição de Cristo. E ele só veio a convencer-se de verdade depois que ele tocou nas feridas do Cordeiro de Deus. Essa passagem está lá em João, capítulo 20, versículo 29. Amém? Imortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. É aquilo que nós comentamos agora há pouquinho, né? Nós fomos criados para viver eternamente. Esse era o primeiro plano de Deus, o plano máximo dele. Mas, por conta do pecado, veio então a morte. Se não fosse assim, Adão e Eva estariam até hoje entre nós. Né? Mas por causa da desobediência, morreram. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal, vestir-se-á da imortalidade.
O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer nisso depende da nossa eternidade. Aleluia! Né? Por que ele vai se revestir de imortalidade depois? Porque a palavra de Deus diz que quem morre sem Cristo vai receber um corpo novo, só que para perdição eterna, para o sofrimento eterno. Mas quem morre com Cristo vai receber um corpo novo, incorruptível, para vida eterna. Então, vai receber o corpo de novo, quem morreu sem a presença de Deus, sem se arrepender? Vai. Só que esse corpo vai padecer eternamente no inferno. E nós, servos de Deus, que o recebemos como Senhor e Salvador em nossas vidas, receberemos um corpo novo, transformado. Mas, para vivermos agora lá do Pai. Glória a Deus mesmo, pensou que maravilha. E assim, não importa a forma como você morreu, se o seu corpo foi mutilado, a palavra de Deus vai ser restaurada, receberemos um corpo novo. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos aqui um subsídio teológico que ele fala o seguinte: os escritores sagrados tinham uma ampla variedade de termos relativos ao corpo. Nós vimos alguma coisinha antes, né? Para os hebreus, carne, baçar e alma, nepresh, podiam significar corpo. Então, veja bem, para os hebreus, carne, baçar e a alma era nepresh. Mas ambos os significados podiam, ambas as palavras, aliás, podiam significar corpo, tá? Porque eles entendiam que era uma só. Onde o significado parece ser cadáver, força, meot, dizia respeito ao poder físico do corpo. Está lá em Deuteronômio 6,5. Os escritores do Novo Testamento mencionam a carne, que às vezes significava força, corpo físico, e a força, que chama ixus, do corpo. Então, às vezes eles chamavam carne, falavam sark, ou ixus. Quando era usado o termo sark, era o termo físico. E quando usava o termo ixus, era o termo força. Tá? Ou, mais frequentemente, que nós vimos lá, soma, que daí aparece 137 vezes no Novo Testamento, que seria o mais comum no generalizando, corpo e alma. É mais para o contexto histórico. Quem quiser entender um pouquinho mais a respeito disso, temos um livro chamado Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Esse livro vai explicar mais detalhadamente sobre corpo, alma, termos gregos, termos hebraicos. Aqui é mais para a gente ter um conhecimentozinho básico. Amém? Amém. No nosso ponto 3, temos a nossa alma, o nosso elo com o mundo exterior. Olha só, corpo, agora alma. Corpo, então, é o quê? É o vaso, é o tabernáculo, é o santuário. Onde Deus habita. Isso, onde Deus habita. E a alma? Vamos ver agora o que significa alma. A alma é o quê? Ela é responsável pelas nossas emoções. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos essa proposição. Então, só viveremos ou entenderemos claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos essa proposição. Espírito e alma são inseparáveis. São distintos um do outro, mas são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma como a janela, através do qual acessamos o mundo externo. Nesse sentido, a morte física é a separação entre alma e corpo. Amém? Então, a alma é o quê? A nossa janela, ela gera as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá? Tem a palavra do Senhor que fala, porque quando Jesus está falando de Getsemane, né? Minha alma dói, eu sinto dores na minha alma, fique aqui, vigie enquanto eu vou orar. Ele sabia que aquela noite ele ia ser traído. A dor na alma é uma dor tão profunda, é um sentimento tão grande que parece que o nosso corpo todo dói. Então, a alma é o centro das nossas
emoções, tá? E no Antigo Testamento ela é chamada de nefesh. Está lá em Salmos 86, 4. Esse aí a gente pode estar lendo em casa depois, tá? Salmos 86, 4. Vocês vão ver que a alma no Antigo Testamento, tá? Alma e o espírito são inseparáveis. Olha só. E nosso ser, alma e espírito, acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus 4:12. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial. E cada um deles tem uma função específica no nosso ser. Então, olha só. Alma e espírito formam um só que cada um tem uma função específica. Se a alma é a janela do mundo, será que é o espírito? Se a alma é a gestora das nossas emoções, o que será que o espírito faz? Né? Nós vamos ver mais para frente. Só que tem um porém. Essa nossa alma, ela precisa ser governada pelo Espírito Santo. E é interessante que outra descrição para a palavra alma é sangue. Quer ver? Gênesis 4:10. Vamos ver, Livi. Gênesis 4:10. Para entender por que a alma também é descrita como sangue. Gênesis 4:10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Olha só. Quem clama? Não é a alma que clama? Sim, porque ela é emoção. Exatamente. E olha o que Deus estava falando ali para Caim. Que a alma, o sangue da alma, o sangue, estava clamando a voz da terra. Se a alma é quem clama, naquele momento, aquela passagem, significa que o sangue também era visto como alma, né? Porque o sangue tem emoções. Não é que o sangue tem emoções, é que o sangue traz todo o fluxo de vida. O sangue que faz todos os órgãos funcionar. O sangue também é vital. E quando estamos emocionados, o sangue tende a correr mais rápido nas nossas veias. Quando estamos nervosos, o sangue tende, tanto que algumas pessoas ficam emrubrecidas, ficam vermelhas quando está tímido. Sim. Ou quando está nervoso. Então, essa ligação de sangue com alma é feita por causa disso. Porque algumas das nossas emoções são geridas através do sangue, são expressadas, né? Através do sangue, a gente aparenta fisicamente. Então, por isso é feita essa comparação também. Então, entre alma e sangue. Tá? Como a alma é janela para o mundo, a alma é que pode nos levar a pecar. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o que aconteceu? Deus havia dado uma ordem para Adão. De todas as árvores do jardim podereis comer, menos da árvore da vida e da morte. Porque no momento que comerem, vocês morrerão. O pecado de Adão e Eva não foi o comer o fruto, mas foi a desobediência. Tá? As pessoas às vezes falam, porque ele comeu. Não, porque ele desobedeceu. Havia sido dado uma ordem e deveria ter sido cumprida. Mas por que a alma? Porque, veja bem, primeiro Eva viu o fruto. A palavra diz que ela viu que era bom aos olhos e agradável ao paladar. Então, primeiro ela viu, em sua alma ela sentiu, mas a serpente, que se eu comer, eu não vou morrer de verdade. Eu vou me tornar igual a Deus. E o espírito, nós vamos entender mais lá na frente, é o nosso elo de ligação com Deus. Então, o que ela fez? O seu corpo viu, a sua alma sentiu, e o seu espírito desvirtuou daquilo para qual ela havia sido criada e falou, não dá nada, não. Vou comer, não vou morrer. Mas, no final da lição, nós entenderemos bem essa ligação entre os três, do porquê nós temos que tomar esse cuidado. Amém? Mas é muito sério. A nossa alma, nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções. Por isso eu volto daquilo que a Bíblia falou no início, do alimento. Quando eu me alimento da palavra, quando eu me alimento da oração, quando eu me alimento do Espírito Santo, da presença de Deus, a minha alma vai ficar calma. A gente pode até trazer isso para os dias de hoje, né? É tanta coisa passando de ruim na televisão, você liga a televisão,
vai ver o jornal, essa notícia ruim, isso acaba alimentando a sua alma. Então, se você só focar naquilo que está passando ali, a sua alma vai ficar abatida, vai perder a esperança, porque é isso que você está alimentando. Isso mesmo. Entendeu? Aí a gente traz isso para os dias de hoje, né? Não só se alimentar daquilo que a gente está vendo aqui na televisão, coisa ruim, mas buscar alimentar a nossa alma com esperança, né? Que a Bíblia fala, eu trago à mente aquilo que me traz esperança, né? E é isso que a gente tem que fazer hoje em dia. Amém, glória a Deus. E bem verdade. E como trazer à memória aquilo que nos traz esperança se eu não tenho nada na minha memória? Sim. Porque a nossa alma é memória. A nossa alma que guarda as nossas emoções. Tanto que a nossa alma, ela muda. Ela é polissêmica. O que é isso? Ela vai criando significados e sentidos de acordo com o contexto que ela está vivendo na época. Muito bem, por isso que você acabou de falar, Ivy. Se eu alimentar a minha alma com notícias ruins, com, está aumentando o número de mortes por conta do coronavírus. No Brasil já tem... A minha alma vai ficando abatida. Agora, se eu desligo um pouco a televisão, não é que nós não tenhamos que estar por dentro do que está acontecendo, não é isso. Isso não pode ser prioridade. Agora, se eu desligo a televisão, eu pego a palavra de Deus e vou buscar na palavra. O que a palavra diz em relação a tudo isso que vem acontecendo? Opa! Mas a palavra diz, fala, não temas, eu sou contigo. Não te aflija, pode rugir os mares, pode tremer as terras, pode cair 1000 ao teu lado, mas eu não vou ser batido porque o Senhor está comigo. É igual o Ricardo disse aqui agora. Temos 2 leões dentro de nós. Cabe a nós alimentar aquele que tem que vencer a briga. Qual que a gente vai deixar vencer a briga dentro de nós? A esperança ou a desesperança? A angústia, o desespero, porque é tanta notícia que tem hoje em dia, é muito fácil a gente se desesperar. E se a gente não se encher do que a palavra de Deus diz para nós, é claro que a gente vai se desesperar, a gente vai perder a esperança. Verdade. Por isso que dia após dia nós temos que continuar. Porque quando nós morrermos fisicamente, nosso corpo vai. Mas a alma continua viva e com lembranças. Ela continua consciente. Um exemplo disso é a passagem de Rico e Lázaro. A gente estava comentando um pouco antes de começar nosso estudo, né, Vi? O Rico e Lázaro, o que aconteceu? Aqui na Terra, o Lázaro virou mendigo, mendigava o pão, não teve acolhida, e o rico tinha posses e não o ajudou. Ambos morreram. Lázaro foi para onde? Para o seio de Abraão. E o rico foi para o Hades. E a palavra diz que havia um abismo entre os dois. E o rico começou a pedir para que Lázaro ajudasse, molhasse pelo menos a ponta do dedo e colocasse na sua boca para refrescar um pouco. Ou então que mandasse alguém lá para falar para a família, para não acontecer com eles. Quer dizer, o rico estava morto também, mas ele estava consciente de que ele havia errado e que a família poderia padecer se não se convertesse. Então a alma não morre, ela permanece consciente. Isso já tive uma dúvida, né? Até uma dúvida que eu tinha, se quando a gente morre, se a gente fica dormindo até a volta de Jesus ou se a nossa alma, nosso espírito está consciente. Está consciente? Nós temos a resposta para isso na palavra de Deus. Apocalipse 6, 9 e 10 responde exatamente a sua pergunta, Vivian. E garanto que de mais alguns irmãos, talvez, que também tinham essa dúvida, né? Se a alma morre ou não. Apocalipse 6, 9 e 10. Diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Olha só. A alma daqueles seres viventes que morreram durante a grande tribulação. Os mártires, né? A palavra de Deus que eles estão aonde? No trono. Embaixo do trono. Fazendo o quê? Clamando. Mas eles estão clamando por quê? Porque eles sabem que o povo está lá sofrendo. Que tem mais irmãos sofrendo. Então a alma não morre. Ela permanece viva. E com as suas memórias. Legal. Legal, né? Muito interessante mesmo isso aí.
Glória a Deus até aqui, meus amados. Amém? Então, devemos observar o seguinte. A alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Lembrando que, aquilo que nós comentamos, receberemos um novo corpo, ou para a glória, ou castigo eterno. Enfatizemos que a alma e o espírito são inseparáveis. São o único elemento da nossa imaterialidade. Amém? Glória a Deus por isso, né? Agora, nós vamos ver aqui, então, sobre o espírito. Então, só retomando um pouquinho. Corpo é um vaso, templo, né? Do Espírito Santo. A alma é a gestora das emoções, sentimentos, né? Ela é imortal e é inseparável do espírito. Então, o corpo era para a gente ser imortal também, mas por causa do pecado, agora ele é mortal. Mas a alma e o espírito são imortais. Imortais, exatamente. Muito bem. E agora, então, nós vamos ver um pouquinho sobre o espírito e o nosso contato com Deus. O espírito humano, esse espírito aqui da lição é com E minúsculo, porque é o espírito humano. O Espírito Santo é com E maiúsculo. É ele que faz morada e ele que testifica com o nosso espírito. Amém? O espírito humano pode ser o elo entre o corpo de Deus e a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Amém? Ele é, juntamente com a alma, a parte imaterial. Na Bíblia, espírito e alma são tomados, às vezes, como sinônimos. Então, às vezes, na Bíblia, eles usam como sinônimos. Para dizer a mesma coisa, ou às vezes usam espírito, às vezes usam alma. Nós precisamos entender bem o contexto dos textos onde são aplicadas as palavras, para a gente saber se é corpo ou se é, aliás, se é espírito ou se é alma. Mas em termos bem simples, né? O espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial. Embora distintos um do outro, só pode ser separados pela palavra de Deus. Em virtude de sua faculdade, o espírito humano atua como sede das nossas afeições espirituais. O que é sede? É o gabinete central, é o nosso administrador, digamos assim. A gente ouve às vezes falar assim, é a sede das Nações Unidas. A sede é o quê? É onde se encontram e decidem a resolução de alguma coisa. Então, o nosso espírito, em comunhão com o Espírito Santo, ele vai discernir o que é certo e o que é errado. Porque a nossa alma é encrenquinha, viu? Sim. Ela gosta de alimentar os nossos desejos carnais. É aquele do leãozinho que o Ricardo falou. A nossa alma é aquele leãozinho que quer fazer tudo que é gostoso. Agora, o nosso espírito, não. Opa, peraí, mas... E aquela vozinha, né? Isso. Ele acha que é uma vozinha, mas aí é o nosso subconsciente. Exatamente. Porque o nosso espírito, ele é o centro da adoração de Deus, né? É através do Espírito Santo que nós podemos mostrar quem nós somos, aceitando ou não o convite do Senhor para sermos seus seguidores. Nosso espírito pode ser moldado, pode ser quebrantado. A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um espírito quebrantado. E às vezes a gente vê nos dias atuais uma frieza tão grande, parece que as pessoas não têm mais aquele mesmo amor, não têm mais aquele mesmo carinho pela obra, por Deus, pela palavra. Às vezes a gente tem visto que alguns cristãos, infelizmente, têm se esfriado. Eu acho que por conta disso que você comentou mesmo, tem alimentado mais o leão do medo, o leão da angústia, o leão da incerteza, e tem esquecido de alimentar o leão da esperança, da fé, da promessa de morarmos na nossa terra, porque estamos de passagem aqui. A palavra de Deus fala, né, que nesses últimos dias o amor de muitos esfriaria, e é o que tem acontecido. Bem lembrado. A apostasia, né? O esfriamento da fé, isso tem acontecido bastante. Por quê? Porque não temos alimentado o nosso espírito, nossa alma. O espírito às vezes fica ali brigando com a nossa alma. Não faz isso, alma. Larga desse sofá um pouco, vai orar, alma. Vai buscar Deus.
Ai, mas é tão bom aqui. Ai, é tão gostoso. Sim. E se Jesus voltar? Vai ficar aí no gostoso. E aí lascou-se, né? Aí complicou. Aí complicou bastante. Misericórdia. Como Deus é Espírito, Ele também nos deu um pouco do seu Espírito para nós. Por isso que nós somos a sua imagem e semelhança. Sabia? Quando falamos em imagem e semelhança de Deus, não quer dizer na parte física. Não quer dizer que fisicamente nós somos... exatamente. Imagina só. Seria legal. Pessoal, Deus seria multifaceta, multifácil, né? Porque cada um foi criado de uma maneira, né? Como a alma, aliás, o Espírito é a nossa sede da comunhão com Deus, a nossa imagem e semelhança manifesta-se no nosso espírito, no nosso interior. É por isso que nós somos chamados de imagem e semelhança de Deus. Tá? Porque a verdadeira alegria manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser se consagra ao serviço de Deus. Então, a verdadeira alegria de Deus, a verdadeira alegria divina se manifesta primeiro no nosso espírito. Amém? O espírito também pode abrigar, olha que perigo, orgulho e soberba. Está lá em Provérbios 16, 18, depois lê em casa. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito também, a alma, porquanto ambos são inseparáveis, são aprisionados até o julgamento final. 1 Pedro 3:19. Ai, que triste. Sim. Porque olha o que aconteceu. Por que Eva pecou? Por que Satanás pecou? Orgulho, a soberba. A soberba. Por quê? A sua alma desejava, a sua alma estava... eu sou o cara, né? Eu sou líder do louvor. Uhul! Sou bonitão. Mas eu também quero ser adorado igual a Deus. Eu não sou o bonzão, eu não sou o cara. Aí foi alimentando esse sentimento e esse sentimento foi afetando o seu espírito. Porque o nosso espírito também é a parte moral do nosso caráter. É o nosso moral. E é quando esse moral é afetado, é aonde acontece a queda, gente. Sim. Tá? Como nós somos a imagem e semelhança de Deus no nosso interior, nós somos a imagem e semelhança de Deus na nossa moral, no nosso intelectual. No espírito humano reside a nossa consciência. E nós estávamos conversando um pouco antes da lição, eu falei, olha como é forte isso, né? Porque o mundo hoje tem brincado, quer dizer, se o nosso espírito reside a nossa consciência, significa que desde o princípio da criação, a consciência é a mesma, certo? Se a consciência é a mesma, se desde o princípio da criação nós somos orientados, ou fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que desagrada a Deus, e mesmo assim nós pecamos, então não adianta dizer que, mas eu nunca ouvi falar de Deus, mesmo nunca tendo ouvido falar de Jesus, ou mesmo nunca tendo ouvido falar da palavra de Deus, o nosso espírito tem essa natureza. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é espírito e nos deu um pouco do seu espírito, não existe justificativa para pecarmos. Existe que a alma quer fazer mais. O pastor acabou de colocar aqui, ó, que em Gálatas 5,17 fala: porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque a alma é tendenciosa para o corpo, e o espírito combate com o corpo para que nós não venhamos a fazer aquilo que nós queremos. Igual Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse... Paz e repaz. Complicado. Isso é difícil. Uhum. Mas, afinal de contas, então o que é a moral? Um exemplozinho aqui. Se o animal, por exemplo, age no impulso. O animal tem alma. O animal tem sentimentos, o animal tem memória, tem lembranças. Por exemplo, se a gente sai, fica... Igual a gente viajou, deixou o Bob lá na Viva, né? Quando nós voltamos, nossa, ele estava todo. Por quê? Porque ele lembra da gente. Sim. Ele sentiu saudades. Mas ele não tem
espírito. Ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Igual quando ele entra no meu canteiro de flor lá e detona com as minhas flores. Eu tenho vontade de macetar ele. Mas ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele agiu por instinto. Deu vontade de fazer necessidade, ele foi lá na terra. Isso é instinto. E se nós, seres humanos, perdermos essa capacidade de discernirmos o que é certo e o que é errado, vamos virar o quê? Animais. Até a Viva tem um comentário interessante aqui da Joyce Meyer. Você pode ler para nós, Viva? É que fala sobre relacionamento. Que uma das maiores grandes razões para que uma pessoa não queira um relacionamento com Deus é porque ela não quer parar de fazer coisas que não agradam a Deus. Aí ela até acrescenta que haveria muito mais pessoas assim servindo a Deus se você chegasse nela e falasse, você pode servir a Deus, mas não precisa parar de fazer o que você faz de errado. Continua fazendo numa boa e mesmo assim você vai conseguir servir a Deus. Teria muito mais gente, só que pelo fato de termos que parar com as coisas erradas, não vai ser cômodo para mim, né? Eu vou ter que sair do meu dia a dia, vou ter que sair daquilo que já é normal para mim para poder servir a Deus. Muitos não querem isso, por isso que tem tanta gente que não aceita, não quer ter um relacionamento com Deus. Porque eu tenho que deixar aquilo que é prazeroso para mim, para o meu corpo. É aquilo que o pastor comentou aqui de Gálatas, né? É o meu espírito brigando com a minha carne, porque a carne não quer que eu faça jejum. Não. Porque o jejum é o quê? Mortificar a carne. O jejum é fazer com que o espírito seja fortalecido para termos mais intimidade com Deus. A palavra de Deus fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto em jejum e oração. E hoje em dia é difícil ficar meia hora. Um dia, às vezes eu faço jejum de 12 horas, Jesus, eu confesso que, olha, mas não é fácil, não. Tem dias que me dá uma dor de cabeça, que é só pela graça. Não vai. Não, e é assim, normalmente eu não tenho fome de manhã cedo. O dia que eu falo, não, vou fazer jejum, pronto. Parece que tem uma anaconda. Sim. Porque a carne não quer ser sacrificada. A carne quer viver na mordomia. É bem isso que a Bíblia colocou aqui em relação a esse meio. Porque se fosse fácil, a Bíblia nunca falou que seria fácil seguir Jesus. Mas que era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele era corpo, ele era alma e era espírito. Ele era tricotomista, ele tinha o ser completo nele. E mesmo assim, por exemplo, lá quando ele está pregado na cruz, ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a alma e o espírito foram. Porque o corpo dele, ele sabia que dele 3 dias ele iria ressuscitar. Mas o corpo já tinha sido machucado, ferido, já tinha apanhado, sido rasgado a sua carne. Imagina a dor. E tem muita gente que, se você usar isso como exemplo, fala, mas Jesus era Jesus, então não era a mesma coisa que seria com a gente, só que dá para ver o quanto Jesus sentiu, né? Esse Jesus estava terminando de ler Mateus, que fala sobre a morte dele, e que quando ele estava lá orando, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, tipo, Pai, eu não quero isso. Então ele sentiu também. É igual uma vez eu vi uma ministração do missionário Israel Miranda. Acho que foi até lá na igreja que ele disse que Deus mandou Jesus como um homem e ele passou por tudo para poder dizer para nós hoje em dia, olha, se eu conseguir passar por isso sendo homem, sendo carne, então você também vai conseguir passar por isso. Eu venci a tentação quando o diabo foi tentar Jesus no deserto. Eu passei fome, isso e aquilo, então eu consegui, você vai conseguir também. Então ele não tem como a gente usar de desculpa, mas Jesus é Jesus. Ele veio ao mundo e sofreu como homem, como carne, para que hoje nós pudéssemos ver que é possível, assim, mas estando com Jesus. Amém. Estando em sintonia com Deus, aí é possível. Verdade. Passarmos pelas coisas de hoje em dia. Verdade, porque sem ele é bem colocado. E tanto que Jesus era corpo, alma, espírito, alma e emoção, que quando ele chegou no templo, que o pessoal estava vendendo, ele ficou tão irado que ele quebrou tudo. E o nervosismo é de quem? Do ser humano. É a nossa parte alma. Quando Lázaro morreu, fala que Jesus
Chorou. Até quando quando Jesus soube que João Batista eles tinham matado, ele precisou se afastar. Ele nunca tinha feito isso. Ele foi, pegou o barco e se afastou por um momento, porque ele precisava sentir isso. Ele sentiu a morte de João Batista da mesma forma que ele sentiu a morte, a perda de Lázaro. Então, e ele era Deus. Sim. Mas ele é bem colocado. Ele viveu como homem, 100% homem. Sim. Só não pecou. Nos mostrando que é possível em Cristo vivermos sem pecar também. Né? Até alguns usam aquele texto assim, mas através de um homem entrou o pecado no mundo. E aí? Mas a palavra completa que através de um homem também entrou a remissão, também entrou a salvação. Tá? Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E olha que lindo o significado de Espírito. Espírito no Antigo Testamento, ele significa ruá. Sopro de Deus. Olha que lindo. Sopro de Deus. Tá? No Novo Testamento, ele tem uma outra tradução que chama-se pneuma. Tanto que vem daí a origem da palavra pneu. Cheio de ar, porque ruá, sopro de Deus, vento, né? O pneumatologista, ele é especialista em quê? Em pulmão. No pulmão está cheio de ar, cheio de vento, né? Então, no Antigo Testamento significava ruá, sopro de Deus. E no Novo Testamento é o pneuma, né? Porque ele envolve o vento, o sopro. Igual a palavra fala, soprou em suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida foi o Espírito. Glória a Deus. O Espírito de Deus foi soprado ali dentro. Amém? Se existe um ser humano que caiu, se existe um ser humano que sabe que é imagem e semelhança de Deus, esse ser humano que caiu, existe alguma possibilidade dele sentir-se ou se recuperar, ser levantado novamente? Um pastor, peço perdão para os irmãos que eu esqueci de não falar do pastor, ele fala que mesmo após a queda, é possível ao homem responder positivamente a Deus por meio de Cristo. Glória a Deus. E ter sua natureza moral restaurada. Quando o homem pecou, então a sua natureza moral foi quebrada. Mas por meio de Cristo, que se fez homem, viveu entre nós, sofreu como nós, ele restaurou a nossa natureza moral. Mas só é possível se nós dissermos sim. Sim. Eu quero, Senhor. Eu aceito. Eu quero ter mudança de vida. Eu quero que o meu espírito fale mais alto que o meu corpo. Eu quero que o meu espírito prevaleça sobre a minha alma, sobre as minhas emoções. Eu quero que o meu espírito prevaleça sobre a minha carne. Por isso que eu peço, Espírito Santo, me ajuda. Quando nós fazemos isso, quando nós tomamos essa posição e determinamos que somos pó e somos dependentes de Deus, somos dependentes de Cristo, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, aleluia. Aí sim nós vamos conseguir ser aquilo para o qual nós somos criados no princípio, para adoração. Aí sim seremos realmente o tabernáculo do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos abrir mão do velho homem. Para isso precisamos abrir mão dos nossos desejos da carne e falar, alma quieta, alma sossega, descansa na presença do Deus vivo, aleluia. Precisamos alimentar muito, muito mais o Espírito Santo. Amados, dias piores, infelizmente, ainda virão. Estamos vivendo calamidades hoje que nem pensávamos, nem imaginávamos que iríamos ver. Sim. Mas, infelizmente, virão mais coisas. A palavra de Deus diz em Apocalipse que é necessário que isso aconteça. Mas isso ainda não é o princípio, não é o fim. É só o princípio das dores. Se nós não permanecermos firmes agora, se nós não alimentarmos o nosso espírito com a palavra, com oração, com jejum, se não alimentarmos as nossas emoções com coisas positivas, a nossa alma vai fraquejar. E aí a nossa carne vai vencer. E esse é o momento de mostrar quem nós realmente somos. Aleluias.
de para que nós estamos aqui, do porquê nós estamos aqui. Se nós somos o sopro se nós temos o sopro de vida, se nós temos o vento do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo em nós, a presença dele em nossas vidas, nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Mas é uma decisão nossa, única. Cada um tem que tomar essa decisão. Porque nós somos feitos do pó e para o pó voltaremos. Nós fazemos uma escolha. E depois da ressurreição, para onde vai a nossa alma? Para onde vai o nosso espírito? Igual está na palavra de Deus, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E como vamos guardar a fé? Se não alimentando o nosso espírito. Aleluia. Você tinha um outro comentário também aí para nós, né, Vi? Você gostaria de compartilhar conosco? Esse que a palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Exato. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos resplandecer a Cristo. Devemos resplandecer o amor, porque Cristo é amor. Só que é igual como nós falamos aqui. Para resplandecer Cristo, como? Como nós resplandecemos Cristo? É pelos nossos atos, as nossas atitudes, é buscando a Deus. Então, se nós não buscarmos a Deus no nosso dia a dia, se nós não tivermos um relacionamento saudável com Deus, não vamos resplandecer a Cristo. É buscando a cada dia ter mais intimidade com Cristo, que nós vamos resplandecer a glória dele. E eu vejo que se a gente não faz isso, se nós não buscamos, é aquela coisa de prioridades, né? Qual tem sido a nossa prioridade? É buscar mais de Cristo ou buscar mais coisas materiais? Não estou dizendo que não devemos buscar coisas assim, mas isso não pode ser mais do que a glória de Deus. Porque se nós não buscarmos a glória de Deus, nós não vamos resplandecer a Ele. E isso vai acabar envergonhando o nome de Cristo, porque as pessoas falam, mas não devia ser a imagem e semelhança de Deus, então quer dizer que Deus é essa pessoa? Porque nós temos que viver o que a gente prega. Mas a gente prega uma coisa, a palavra de Deus diz que somos uma coisa, mas aí as pessoas lá fora olham pra gente e vê uma coisa totalmente diferente. Esse vai ser o nosso testemunho para uma pessoa. Então, que possamos vir a buscar verdadeiramente a Deus, para podermos resplandecer a glória dele em nossa vida. A cada dia mais, é buscar, é ter um secreto de Deus em casa. Agora, todo mundo é obrigado a ficar em casa, nós temos que olhar as partes boas, né? E nós temos agora mais tempo para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus. E mesmo assim, mesmo tendo agora tempo, porque antes a desculpa era eu não tenho tempo, mas mesmo agora tendo tempo, muitas pessoas não buscam, igual a carne prefere ficar no sofá, a carne prefere assistir, comer, a carne nunca vai querer ir tirar um momento e ler a Bíblia, tirar um momento e jejuar. Mas é isso, mais do que nunca nós devemos buscar a Deus. É na nossa casa, mas na nossa casa tem jeito, a gente consegue encontrar formas de falar do amor de Cristo para as pessoas, porque infelizmente ainda tem muita gente que ainda não teve esse encontro com Deus. Verdade. E o que nós temos feito para conseguir fazer com que essas pessoas encontrem a Cristo? Mesmo na nossa casa, há formas de mostrarmos o amor de Deus. Então, que venhamos não deixar que as coisas ruins venham nos afastar da presença de Deus, porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar firmados na palavra. Amém. E para estarmos firmados na palavra, a gente precisa ler a palavra. Verdade. Precisa buscar Cristo. Então, era isso que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. Com tanta coisa ruim acontecendo, nós devemos buscar cada vez mais a Cristo. Igual as pessoas têm falado, não ser só a igreja física, mas nós somos a igreja. Verdade. Então, não é só falar, é ser a igreja. Glória a Deus. Aleluia. É bem colocado mesmo, é bem isso mesmo. Porque senão, se nós não formos a igreja Cristo, a igreja, né, viva, as pessoas vão olhar e vão falar assim, vou virar crente para quê? Vou seguir esse Deus para quê? Se ele faz o que faz, paga preço, mas a vida dele está torta. Sim. Ele vive discutindo, vive brigando. Muito bem, é isso mesmo, Vívia. Se nós não formos a igreja,
se nós não mostrarmos, não refletirmos a glória de Deus, para que sermos cristãos, então? Sim. E porque outras pessoas vão querer ser cristãos. Exatamente. Não vai ter motivo, né? Não vamos ser o espelho. Uma vez o Diego falou para nós num estudo bíblico que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu nunca mais esqueci disso aí. E é verdade, é bem isso que ele acabou de colocar. Que Bíblia nós estamos sendo? O que o mundo está lendo através da nossa vida? Né? Que fica essa reflexão para nós, muito importante. Amém. E um resuminho aqui antes de nós concluirmos. O Espírito, então, é o elo entre o nosso corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Altíssimo. Glória a Deus. Concluindo, o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação, que a Bíblia acabou de colocar aqui. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar das nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Ou seja, seremos imortais e não seremos mais corruptíveis. Não vai mais morrer, não vamos mais sofrer. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Amém? Amém. Amados, desejamos ardentemente que esse estudo tenha contribuído para o crescimento dos irmãos, assim como para nós foi enriquecedor. Quebramos mais um tabu também, porque Misericórdia. é muito difícil, não é fácil. Parece que é fácil, mas não é. A gente tá aqui tremendo, a barriga dói, a boca seca, mas glória a Deus. Deus é fiel. Vamos fazer uma oração só para encerrarmos, então. E você quer dirigir essa oração para nós? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor Sim, Jesus. Deus. Primeiramente, Obrigada, Deus, para Te agradecer, Pai Pai. amado. Deus. Obrigada, Sim, Deus, sim, por sim, mesmo, sim, Papai, sim. não podermos ir à igreja, Papai, Sim, mas Deus. nós temos, É verdade. Papai, coisas para poder continuar Oh, pregando a glórias. Tua palavra, Aleluias. Paizinho querido. Obrigada, Deus, por cada Obrigada vida, mesmo, Papai Pai. amado, que está Abençoa, assistindo, Senhor, Pai, em essa nome de live, Jesus. Papai amado, e Obrigada, as pessoas Pai. que ainda vão assistir, Sim, Papai Deus, amado. santifica, Obrigada, Senhor, Deus, por Pai, tudo Deus. que o Senhor tem feito em Obrigada, nossas Deus. vidas, Papai Somos amado. gratos, Que o Senhor, Deus. Papai, venha continuar conosco, Em nome de Papai amado, nos Jesus. protegendo, nos Sim, guardando Pai. e nos livrando de todo Em mal, nome Papai de amado, Jesus. porque Tu és a nossa Sim, esperança, Deus. Papai amado. Aleluia. Tu és, Papai, a nossa fonte de Glória a vida, Deus, é Paizinho verdade, querido. Pai. E somos eternamente Oh, gratos por santo, Ti, Papai santo, amado. santo, Então, santo, Deus, eu te santo. peço, Papai, continue nos Em abençoando, nome Papai de amado, Jesus, e nos aleluia. capacitando, Sim, Papai Pai. amado, que o Espírito Santo Sim, venha Deus. ministrar ao nosso Aleluia. espírito, Papai Ministra amado, mesmo, nos ajudando, Deus, a continuar nos Teus caminhos, canta, Papai, Mamalas, cada é vez verdade, mais Deus. firmes Sim, na meu Tua Pai. palavra, Deus amado. Que a cada vez mais, Papaizinho querido, o Senhor venha, Sim, Papai, Deus. ministrar em nossos corações Sim, Pai. palavras de vida, Papai Deus, amado. E ministra que mesmo, venhamos Pai poder querido. perder a vergonha, a timidez, Sim, para Deus, vai poder tirando falar mesmo, dessas Deus. palavras para outras pessoas também, Aleluia. Papai amado. Porque eu creio que tem Sim, muitas Deus. pessoas que precisam, Deus, Sim, escutar, Papai amado, que Tu Aleluia. tens a fonte, Oh, Papai, que Tu glórias. tens a água de vida eterna, Paizinho Obrigada, querido. Pai. Eu te Aleluia. agradeço, Papai amado, por Sim, tudo que o Deus. Senhor tem feito por nós e Obrigada, por Pai. saber que o Senhor está conosco, Aleluia. Deus amado. Muito obrigada, Jesus. Nós te amamos muito, Senhor Sim, Jesus. Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. E se for da vontade de Deus, semana que vem estaremos novamente juntos. Amém? Glória Glória a a Deus. Deus. Tchau.